Essa questão você vai encontrar perguntas sobre número de partículas fundamentais, número de nêutrons, número de elétrons. Você também vai ter que fazer um decaimento radioativo, descobrir qual é o átomo ou o isótopo formado depois de alguns decaimentos e você termina calculando a meia-vida. São 4 perguntas em um único exercício. Cada item vale um ponto. Para revisar tudo isso, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar da resolução dessa questão. Eu sou a professora Gisele, do canal Gisele Naves, e nesse vídeo eu vou resolver com vocês uma questão de química, questão número 2 do processo seletivo de medicina do segundo semestre de 2026 da Faculdade Humanitas, a Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos. Essa é mais uma questão da Fundação VUNESP, e essa é uma banca muito interessante que tem um padrão muito claro sobre como são feitas as questões. Sem mais demoras, vamos para o enunciado. Análise para ativação neutrônica é uma técnica analítica que permite a precisa identificação e quantificação de elementos químicos contidos em uma amostra, mesmo quando presentes em pequenas quantidades. Essa técnica se baseia na irradiação da amostra por nêutrons, produzidos em um reator nuclear. A irradiação provoca a formação de isótopos radioativos em estados energéticos elevados, os quais decaem com a emissão de radiação gama com energias características que permitem a identificação e a quantificação do elemento químico emissor. Na figura, é esquematizada o processo de irradiação por nêutrons em um elemento genérico, o elemento X, número atômico Z, número de massa A. A produção do seu isótopo radioativo, com o número de massa maior em uma unidade e o mesmo número atômico, e asterisco significa que ele é radioativo ou que ele tem muita energia. Em estado energético elevado, a emissão do excesso de energia sob a forma de radiação gama, com formação do isótopo de número de massa uma unidade maior, o mesmo número atômico, em seu estado fundamental, seguido do decaimento, e aí a representação novamente, até o núcleo estável, J, aí tem uma nova representação, e por fim a emissão de partícula beta. Bom, esse texto todo é bem confuso e essa figura tá bem bonita, ela representa o texto que está escrito ali, olha. Um nêutron está chegando em um núcleo alvo e aí está todo o processo mostrado aqui, mas a gente vai analisar com mais calma quando for responder perguntas. Para uma determinação do teor de ferro em certas amostras por ativação neutrônica, o núcleo do isótopo de ferro 58 captura um nêutron, formando o isótopo radioativo ferro 59, em estado energético elevado. Em seguida, a emissão do excesso de energia sobre a forma de radiação gama. O isótopo de ferro 59, em seu estado fundamental, decai por emissão de partícula beta negativa, resultando na formação do núcleo estável, aí a representação dele. Após 88 horas da formação do radioisótopo do ferro 59, a emissão de radiação gama decai para apenas 25% da atividade radiativa inicial desse isótopo. Bom, já tem pista aqui, para quem está acostumado com prova da VUNESP já sabe sobre o que vai ser perguntado. Mas vamos lá. Ó. Pergunta A. Qual a quantidade de nêutrons presentes no núcleo do ferro 58? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é responder esse pedaço da pergunta. Sobre o ferro 58, qual é a quantidade de nêutrons? Então, vamos lembrar como é que faz isso? A gente usa a primeira expressão matemática na química, que é assim, ó, A igual a P mais N. Traduzindo isso aqui, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. E o que a gente vai fazer é o cálculo sobre o ferro 58. Quando a questão escreve esse traço 58, esse traço é o número de massa desse ferro. Para a gente saber o número atômico do ferro, nós vamos lá na tabela periódica e eu trouxe ela aqui para gente. A gente encontra o ferro aqui estão os números do ferro, para a gente saber qual é o número atômico dele, ó, o número atômico aqui em cima na tabela periódica, e o número atômico do ferro, ó, 26. Vamos voltar na questão. Número atômico do ferro, 26. Então, vamos substituir e fazer cálculos, né? 58 é igual a 26 mais N. Então, você isola o N. N igual a 58 menos 26. E isso dá 32. Estou respondendo ao primeiro pedaço. São 32 nêutrons. E esse é o modo de fazer esse cálculo. E agora nós vamos para o restante do item A. Calcule o número de elétrons existentes no íon ferro. E aí você precisa lembrar qual é o significado dessa carga 2+. Então, esse 2+ que está aqui indicado significa que o íon ferro
perdeu 2 elétrons. Se ele estivesse neutro, o número de prótons seria igual a elétrons. A gente sabe que o ferro tem 26 prótons. Então, o número de elétrons aqui é 24, porque o ferro 2+ perdeu 2 elétrons. Era para ser igual. E essa espécie química perdeu 2 elétrons. Então, são 24 elétrons. Então, a gente fecha agora o item A abordando só conceitos fundamentais na química, sabe? Aquela parte que é uma das primeiras coisas que o aluno estuda em química. E às vezes até o 9º ano o estudante sabe responder esse tipo de cálculo. É claro que não nesse contexto, diante desse texto. O 9º ano faz resoluções mais rápidas com pouco texto. Aqui, o aluno tinha que saber radioatividade, entender o que estava falando, mas reconhecer que a pergunta aqui é só sobre conceitos fundamentais. Qual cálculo do número de nêutrons e cálculo do número de elétrons. E agora vamos para o item B. Aqui o item disse assim: escreva o símbolo químico do isótopo estável J, formado na análise por ativação neutrônica na amostra contendo ferro 58. Então, se eu procurar esse J estável que está aqui, ó, é esse aqui. Essa figura, ela resume todo o nosso texto. Então, para eu saber quem é o isótopo J, eu vou ter que começar aqui com a nossa representação. E é para partir do ferro 58. Então, vamos fazer os decaimentos. O ferro 58, 26, que a gente consultou a tabela periódica, ele vai ganhar um nêutron. Então, vamos fazer essa representação. O ferro 58 passa a ser o ferro 59. Continua no número atômico 26, que é esse aqui, com bastante energia. Está aqui indicado a energia dele. Esse ferro reativo vai emitir energia, segundo o nosso texto vai se fazer uma emissão gama, então tá aqui a gama, 00, e vai produzir o ferro 59, não energético, sem aquele asterisco, esse aqui, que é esse aqui. E aí esse ferro, vamos lá, 5926, ele vai emitir partícula beta. Então vamos lá, partícula beta. E agora a gente tem que representar a beta do jeito que ela é. Como que a beta é? O número de cima é 0, a emissão radioativa beta, ela tem uma carga -1 aqui embaixo. Para a gente saber que elemento que é esse, antes de colocar o símbolo, vou pôr J, vamos fazer o cálculo. Lembra? Você faz primeiro a conta em cima. 59 é igual a 0 e um certo número, ou seja, 59 mesmo. Aqui embaixo, 26 é igual a -1 e um certo número, e esse número é 27. Bom, e agora para saber quem é esse elemento J, eu vou lá na tabela periódica e vou procurar quem é o 27. Olha, ele aqui é o cobalto, símbolo CO, volta para a questão. Então vamos responder a pergunta, vamos lá. Ó. Escreva o símbolo químico do elemento estável. J, então J é o cobalto, mas não pode só responder que é o cobalto, porque o exercício pediu o símbolo, então você vai lá e CO de cobalto. Eu colocaria ainda na minha resposta o 59 aqui e o 27 aqui, indicando os valores numéricos do cobalto. Então, esse é um primeiro pedaço da resposta do item B. No critério de prova, o estudante tinha só que contar que J é o cobalto e colocar o símbolo do cobalto. Mas para chegar no cobalto, esses foram os passos, esse é o pensamento. O critério de prova exigiu apenas isso e a banca não deu nota para quem só falou que era o cobalto. Cobalto, vamos escrever certo aqui, né? Para o critério de prova, se você só colocou o nome cobalto, não valeu nada, não ganhou ponto. Para ganhar o ponto, tinha que ter colocado o símbolo do elemento. Mas bastava responder isso daqui. Essas equações que eu fiz para te mostrar por que é o cobalto não eram necessárias aparecer no seu gabarito. Apenas J é o cobalto e apresentar o símbolo dele. Podia dizer o nome, mas o que tinha que fazer era dizer o símbolo. E agora, o fim do item B. Calcule a meia-vida em horas do isótopo do ferro 59. Para a gente calcular a meia-vida, a gente vai pegar essa informação que está aqui, ó. Que após 88 horas, chegou em 25%. Então, a gente vai fazer o decaimento desse ferro. Tudo começa com 100%. E aí, ele vai decaindo a metade. A metade de 100% é 50%. A metade de 50% é 25%. Bom, para sair desse número e chegar nesse número, demorou, segundo a nossa questão, 88 horas. Então, diante de 2 decaimentos, demorou 88 horas, então cada decaimento foi de 44 horas. Para quem é meu aluno e me conhece, sabe que eu
respeito esse número, né? Foram 44 horas, tá? Então aqui é só decrementos. A pergunta é, calcule a meia-vida. A meia-vida, então, ela é de 44 horas. Espero que seja possível enxergar aqui, mas se não, vou anotar aqui meia-vida 44 horas. Bom, essa é a resolução dessa questão, e é claro, você tem que formatar isso lá no seu campo de resposta, deixar isso muito bem arrumado, muito bem organizado. Eu gostei bastante dessa questão, acho ela muito bonita, ela trabalha muitas coisas importantes da química e espero que isso apareça em alguma prova nova da VUNESP agora do final do ano. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, já se inscreve no canal para receber notificação de quando sai vídeo resolvendo o restante dessas questões. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!